Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí com muita informação. Primeiro aí os dois programas da Band, o Esporte Total e também o Band Esporte Clube, trazendo todas as informações sobre esse jogão de logo mais contra o Ceará. E para fechar o vídeo, a gente traz também um corte aí do canal do Massini, juntamente com o Danilo Lavieri, falando muito sobre o momento que o Palmeiras vive, sobre essa oscilação e esse questionamento sobre o trabalho do Abel Ferreira. E passando a régua de vez, a gente traz a provável escalação do Palmeiras para esse jogão de logo mais. Então tem muita informação. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva e deixa o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos começar falando de Palmeiras e Ceará. Palmeiras que vem derrapando, será que é uma crise? Eliminado de Copa, a Copa do Brasil se foi. E o Ceará, gente, mais uma vez, viu, enfrentando mais um time do G4. Olha, e tá indo muito bem. Vamos ver a matéria já já. Andrei Matos aqui comigo para comentar muito a respeito do jogo. Qual o clima que os jogadores do Palmeiras vão encontrar neste domingo no Allianz para o jogo contra o Ceará? Uma pergunta natural depois da pressão que eles sofreram na quarta-feira após a eliminação da Copa do Brasil. Nós estamos num processo de reformulação e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isso para mim é inadmissível. Eu disse isso aos jogadores, a fogueira está aí a arder e agora toda a gente, isso agora cabe-nos a nós, é se queremos ajudar o Palmeiras ou queremos que ele incendeie. O próprio Abel também viverá uma tarde especial, após ser xingado por parte do estádio que não se conformou com a eliminação diante do Corinthians, mais do que nunca prestigiado pela presidente Leila Pereira. O Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel, eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. Falta o Abel assinar. Só. O treinador volta o foco para o brasileiro com o time em terceiro lugar, 4 pontos atrás do líder Flamengo e invicto na competição desde que retornou da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos continuar a pedalar, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a melhorar estes jogadores, porque sabemos que apesar de ser uma equipa jovem, com maturidade também, é uma equipa que tem muito potencial e a nossa função é tirar esse todo potencial. Abel terá uma novidade para o jogo deste domingo. O lateral direito Kelvin, que estava no CSKA da Rússia e foi apresentado por Leila Pereira. Eu precisava disso, de um grande desafio, ser as responsabilidades de vestir essa camisa, né? Mas estou pronto, estou preparado. E como o professor vai me usar, estou tranquilo, estou preparado. Sei que ele usava o Mike um pouco mais à frente, né? Mas hoje em dia eu acho que o futebol pede um jogador mais completo, que seja bem defensivamente, muito bom também no ataque, no último terço. E estou preparado. Já o Ceará vem encontrando uma tabela complicada neste final de primeiro turno. Nas duas últimas rodadas, enfrentou Flamengo e Cruzeiro, os dois primeiros colocados, e ganhou 4 pontos. Agora terá o Verdão, que está em terceiro. Realmente uma sequência muito pesada. A gente realmente está conseguindo fazer jogos parelhos com eles, né? O ganhar ou perder é do jogo e a nossa expectativa é de fazer mais um grande jogo contra o Palmeiras lá. O time tem caras novas. O volante Zanocelo está regularizado no bid e deve estrear, o que não vai acontecer com o meia Vina, que voltou ao clube e foi apresentado nos últimos dias. Rodriguinho, sem espaço no Cruzeiro e que também é meia, tem tudo encaminhado para defender o Vozão. Então, começar acionando aqui Andrei Matos para a gente conversar a respeito desse jogo. Andrei, Palmeiras. Olha, o Palmeiras não joga também assim tão bem em casa, já teve essa força da torcida, mas não acontece mais isso lá no Allianz Parque. 13º ali, se a gente for pegar na classificação como mandante, né? Esse desempenho do Palmeiras.
Queria que você falasse a respeito do Palmeiras, né? O Ceará que vem muito bem enfrentando esses times do G4. E, cara, a torcida pegando tanto ainda no pé do Abel. Volta e meia, volta a crise, né? Sai Abel. Mas, Andrei, põe quem se não for o Abel nesse time do Palmeiras? Talvez essa seja a maior dúvida, né? Aí, caso qualquer treinador da Série A saia do seu clube, quem é que chega para o lugar? A gente sabe que tem a sombra do Vojvoda pairando aí pelos técnicos brasileiros, mas o caso do Palmeiras é um pouco diferente, porque como a gente viu ali na matéria, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dá zero demonstrações de que estaria disposta até de pensar em uma troca. Pelo que a gente ouviu o contrato está pronto e só falta o Abel assinar. E o próprio Abel também disse que avalia essa assinatura caso ganhe algum título em 2025. Mas com o desempenho do time do Palmeiras, cá tá difícil disso acontecer. Isso porque, né, o Palmeiras, como você disse, vem dessa eliminação contra o Corinthians, mas não só uma eliminação pura e simples, em que houve uma disputa muito grande. O Palmeiras não jogou bola diante do maior rival. Inclusive, talvez as piores partidas, né, do Palmeiras no ano tenham sido contra o Corinthians, enquanto que as melhores partidas do Corinthians foram contra o Palmeiras. Então, por isso, essa cobrança da torcida do Palmeiras em cima do Abel. Mas sobrou para todo mundo no último jogo, né, lá na casa do Palmeiras. Para o Abel, para a Leila, para os jogadores. Essa cobrança de que o Palmeiras, às vezes, né, tem uma dificuldade muito grande para poder fazer as jogadas, tem uma dificuldade muito grande para ser um time ofensivo, um time propositivo e perde muitas das oportunidades que acaba criando. O Abel está nesse processo de mudança, o Palmeiras está nessa renovação de elenco, como a gente viu, Kelvin chegando agora, outros jogadores chegando. É um desafio do próprio Abel também se reinventar. Eu acho que é importante. A gente já viu ele em vários pontos da carreira aqui dentro do Palmeiras, né, Cá? De ganhar títulos, de receber jogadores, eles renderem, de botar jogadores que não estavam rendendo e eles passarem a render. Agora um time em crise, depois de muito tempo, vai ter então o Abel que também se reinventar, porque as escolhas dele nessa temporada têm sido muito ruins, Cá. O desempenho técnico do time do Palmeiras, que é onde a gente pode cobrar do treinador, a melhora dos jogadores, é onde a gente pode cobrar dele, tá faltando para essa temporada. Eu só acho interessante o Andrei tocar nessa palavra crise, né? E eu fico, assim... O Palmeiras está na terceira posição, gente, com 2 jogos a menos ainda. Ou seja, tem muita chance ainda de subir aí nessa tabela. É claro, precisa mostrar esse bom desempenho, mas é interessantíssimo a gente ver como um time que está lá em cima... A palavra crise ainda assombra, a gente está falando sobre o técnico, né? Não há dúvida que nesse momento a maior batalha do Palmeiras, o grande jogo do Palmeiras é o jogo político. Uma briga muito grande, mas não tem jeito. A presidente eleita vai ficar mais um tempo para cumprir o seu mandato e o Abel é prioridade. Uma coisa que a gente tem que valorizar nesse comportamento da Leila Pereira é a convicção dela. Ela fala o que ela pensa, ela faz o que ela acredita. Muitos dirigentes sempre jogam para a torcida. Ela, pelo menos nas palavras e também nos seus atos, mostra que é extremamente fiel ao que ela acredita. Isso tem que ser valorizado, apesar de desagradar muitos palmeirenses. E por falar em Palmeiras, o Estevão, ex-jogador do clube, joia rara, um valor incrível na sua venda, fez a sua estreia pela equipe do Chelsea da Inglaterra. Amistoso contra o Bayer Leverkusen, 2-0 para a equipe inglesa. O Estevão fez um gol. Vamos conferir aí os gols dessa partida. Tá aí o toque do Cucurella, a batida do Palmer. Na sobra, o Estevão mandou para o fundo da rede. Primeiro gol do Estevão, ele começou como titular, 18 anos. Tá aí o Estevão começando bem nessa sua nova trajetória profissional. A batida do Palmer na trave, o rebote do Estevão. E o gol da vitória, o 2-0, foi marcado pelo João Pedro, português, da equipe inglesa do Chelsea. Tá aí o Estevão. E um detalhe, a equipe do Chelsea sem patrocínio master na sua camisa. Tá aí o gol do João Pedro. 2-0 para o Chelsea nesse amistoso contra o Bayer Leverkusen. Aí, tomara que o Estevão tenha uma grande trajetória. 2 gols brasileiros, falei português, me perdoem. É o João Pedro, jogador aí, também chegou no Chelsea, fez a diferença no Mundial. 2 gols brasileiros. Olha aí, não tem nem 7 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo, hein, galera? Vamos lá, pô. Não vamos abandonar o Palmeiras, não. Antes esse cara contra o Abel, contra a Leila, esquecer o time, cara. Aí eu fico puto. Aí eu vou no jogo, caramba. Né? Aí eu vou no jogo, porque é nessa hora que tem que ir, caramba. Ah, bando de Nutella, seus leitinhos.
Danilo, como ser competitivo se não ganha de ninguém do G6? Já viu o desempenho contra o time grande nos últimos anos? Ir para a semifinal porque pegou o baba no caminho, mascara muita coisa. Aí não dá, né, cara? Aí é Não, é duro. assim, o Palmeiras é a história da sorte nas bolinhas, e aí a gente É viu isso. o Flamengo perdendo pro Central Córdoba, sendo eliminado pro Penharol, que depois tomou 5 do Botafogo. Então, assim, esse é só um exemplo, tem vários outros aqui. Essa história de sorte na bolinha, quando você pega um time mais fraco, você tem que passar por cima. E o Palmeiras normalmente faz isso. Campeonato de pontos corridos, você tem que ser campeão. Se ganhou do G6, do G10, enfim, eu discordo um pouco dessa análise específica, porque as estatísticas elas servem para você comprovar a sua tese. Se o Palmeiras foi segundo colocado, é porque foi melhor que todos os outros do resto do campeonato, exceto o primeiro colocado. O Gabriel está dizendo que é loucura a gente falar de soberanização. Temos um time que não joga bem desde 23. Estamos cobrando há 3 anos. 23 mais 3, 26. Não acabou 25 ainda, mas tudo bem, eu entendo. 2 anos e meio. Acho um exagero, mas tudo bem, é a sua opinião. Ainda assim, o time foi aplaudido durante derrotas. Isso não há o menor problema. Se o time mostra raça, vontade, dedicação e perde o jogo, não há o menor problema, cara. Qual o problema? Uhum. Ganhamos 2 derbys de 10. Temos muito o que reclamar. 2 derbys de 10, mas pega desde o início do Abel, aí você vai escolher o que você quer. Tudo bem. Este ano tá péssimo, Gabriel. Você tem toda a razão. Olha aqui, ó. Péssimo. Entendeu? É verdade. Mas que há uma soberba, cara. É insuportável. Você pode Sabe? pegar 2 recortes, Não né? vai ganhar nada. Os 2 Ai. derbys de 10 agora, ou o Palmeiras, o Abel, em 5 anos, perdeu 4 vezes pro Corinthians. Em 5 anos. Dá pra pegar Não, os mas 2 recortes. Então, cara, mas você pega para justificar a ideia. Exato, exato. Você pega um número que te serve e vai medir o tempo dele. Entendeu? Tudo E a bem. mesma coisa, Agora, eu já até debati isso com o Mauro César ao vivo. Ah, não, o Palmeiras perdeu 8 vezes, 8 mata-matas em casa. Mas quando perde numa semifinal, o Palmeiras ganhou as quartas e as oitavas, né? Então, assim, não tem, ou você é campeão de tudo, ou em algum momento você vai ser eliminado, cara. E só o Palmeiras é eliminado sempre em casa porque o Palmeiras sempre faz a melhor campanha da Libertadores. Então, ou ele é campeão, ele era pentacampeão consecutivo da Libertadores, ou ele estava sendo eliminado em algum momento. Então, assim, essas estatísticas, legal, elas servem, você pode falar, mas tem vários poréns nas estatísticas. com todo respeito, Martínez de 25 anos, mas jogou onde? Evangelista também. Felipe Anderson, que seria esse cara, só se machuca, e personalidade não ajuda. Aí, Felipe Anderson é um negócio incrível, hein? Por aqui, crise absoluta na Gávea, 1 trilhão gastos e paz. André Paz, assim, né? Ó, tem 2.782 pessoas conosco. Muita gente, muito obrigado. No YouTube são mais de 2.000. No X, você que está no X, por gentileza, deixa o like, se inscreva no canal. Estamos chegando, hein? Ó, 98.669 inscritos, estamos chegando. Vamos nessa para os 100 mil, para a gente ganhar aquela parada lá, aquela plaquinha, né? Maravilhosa. Certo? Não sei onde eu vou pôr essa plaquinha. Quando chegar essa plaquinha aí, você vai ter que pintar de verde, viu, Massini? Não pode ser né, aquela cara? prata, não. É isso aí. O Wagner dizendo que tirando sarro, vamos enfrentar o River Plate no Monumental com a faca nos dentes. Calma, garoto, porque vamos passar ainda pelo Universitário, tá? Calma. O Matheus acha o Carpini melhor que o Abel. Abel ressuscita o Curica toda vez. Vinícius, beleza, amigão? Então vamos ouvir você. Troca o técnico, você garante que vamos virar o Real Madrid? O CR7 põe na sua conta? Vinícius, é o que eu sempre falo: trocar o técnico é uma atitude pensada para quem entende que o modelo atual não dá mais, que você precisa trocar o comando e recomeçar do zero. Pode dar certo muitas vezes, pode não dar. O Crespo chegou, mudou tudo, teve 20 dias de trabalho, o São Paulo melhorou muito no Brasileiro e já está eliminado da Copa do Brasil. O Vessone lembrou ontem de 95, e fiquei lembrando como a gente lutou com o time novo e trocamos 3 vezes de técnico. Tivemos que buscar o Lucha novamente em 96. Ah, rapaz, Osmar, isso aí eu já não lembro direito, a minha memória é péssima. Você lembra disso? Eu lembro que eu estava atrás do gol lá, quando fez o gol do Corinthians lá. Era repórter de campo na Rádio Piratininga de Guaratinguetá. Tem a imagem da Lila Velha, você vai ver É mesmo? falta, tem a cobrança de falta, a bola entra e o repórter atrás do gol faz assim, ó. Era eu. Osmar Matos é gente boa, eu trombei com ele lá no Mundial. Tem outro superchat do Fabinho, não sei se chegou aí, você viu também, que apareceu aqui pra mim, Fabinho Passos, outro amigão também que eu fiz lá no Mundial, lá do Canadá. É gente boa pra caramba. Cadê o Fabinho Passos? Eu vou achar ele aqui. Logo antes do Osmar Matos aí. Peraí. André Ferraz. Fabinho Passos, olha aqui, Aí, ó. Olha, tá, para garantir a breja que eu não paguei
pro Danilo na Filadélfia, porque perdemos do Chelsea. Tamo junto, massa. Palmeiras até o fim. Palmeiras até o fim, sem dúvida nenhuma. Breno Giroto, crise da audiência, massa. Acho uma desfaçatez decretar o fim da era Bel. Jogo a jogado e lambaria pescado. Tem muito jogo esse ano ainda. Concordo. Só estou dizendo que o que aconteceu no Allianz Parque é muito forte. Tá? Anota isso. Pessoal, 5 anos que a gente não disputa a Copa do Brasil. Não tem como negar que o time foi caindo de rendimento ao longo dos anos. A questão é que a torcida tem tido paciência. Os problemas são antigos e não mudam, só pioram. Bom, aí que tá piorando, tá, né? Isso é um fato. Certo? Né? Acho que tá piorando. Piorou, claro que piorou. O Palmeiras está 1 ano sem ganhar pela primeira vez na era Bel. A gente não tá falando que tá lindo, maravilhoso. Mas é a mesma coisa do argumento. E legal, o Gabriel, ele tá mandando aqui e discordando da gente, educadamente, trazendo pontos, legal. Mas aqui eu faço outro rebato de outra forma, né? Nesses mesmos 5 anos, sim, o Palmeiras não disputou a Copa do Brasil, mas o Palmeiras disputou todos os outros campeonatos. Então, tem os dois lados da moeda, né? Dá para você escolher. Mas sim, o Palmeiras está no pior momento desde que o Abel chegou, especialmente porque é o momento em que mais investiu. Então, sim, está no pior momento. A gente eu só acho que a provavelmente, entre o que você, o Gabriel, pensa e o que eu penso, e que o Massini pensa mais ou menos também, é o quanto qual é o tamanho desse buraco? Qual é o tamanho? O tamanho é 1 ano sem ganhar? Ok. É ruim? É ruim. Mas o Palmeiras já teve muita coisa pior. Massini, sou São Paulino, adoro você. Queria um dia te encontrar, te dar um abraço e debater futebol. Valeu, Kelly. Muitíssimo obrigado. Um beijo para você, viu? E é isso aí. Obrigado mesmo. Você tá me devendo um superchat, diz o Joel. Vou buscar. Danilo, fala alguma coisa aí que eu vou buscar o superchat do Joel. Vamos pensar, já sei, uma sugestão aqui do Wilson Alcântara, que eu citei mais cedo. Quem vocês do chat aí, depois o Massini responde, consideram o melhor reforço até aqui dessa temporada? Eu não sei, eu tô gostando muito do que tá mostrando o Fux, gostei do começo do Sousa, então eu fico nessa dúvida, mas para mim, o Fux está muito bem. Aliás, o Palmeiras poderia já fazer uma movimentação para garantir a compra. Se bem que deve ter em contrato, não precisa ter pressa, né? Dá para fazer isso no final do ano. Achou aí? Achei, tá aí, ó. Márcia Leila quer um escudo. Ela entende de ADM, de empresas, de futebol, ela não sabe nada. Antipática pra caramba. Quero ver se até o final do mandato ela consegue um título, pois é isso que importa. É isso que importa para todos nós, tá bom? E o Wagner Benazzi também. Massini, lê meu superchat que eu mandei. Eu vou falar com o Jota aí enquanto você procura aí. Vai procurando do Wagner Benazzi, do Benassi. O Jota falou uma coisa que eu acho que é legal, esse paralelo entre o mundo corporativo e o mundo da bola, né? Porque a Leila, ela é uma empresária de sucesso. Dá pra gente debater aqui o objeto da empresa dela, que é empréstimo para negativados, para aposentados. Tem muita gente que critica, ok, mas é algo legalizado. Então, depois, aí a gente vai para uma discussão moral, ética, que aí é 3 horas de discussão. O fato é que ela é uma empresária de sucesso, ela tem faculdades, tem outras empresas, tem linha aérea, enfim, tem um monte de coisa. Mas é diferente você ser muito boa no mercado corporativo e no futebol. E aí acho que ela está se adaptando. Mas está acabando o tempo, porque golpe não haverá, né, Massini? Não deixaremos que o golpe passe. Benassi, eu não achei mesmo o seu superchat, tá? Meu ponto é que os problemas começaram em 23, não começaram este ano. Começaram em 23. É que tem gente que defende, né, que o Palmeiras ele foi campeão por conta da derrocada do Botafogo. E ok, sim, o Botafogo entregou. Também. O Botafogo entregou, o Palmeiras estava lá como estavam Flamengo, Bragantino, tinha mais alguém que eu tô esquecendo aí. Eram 4 times brigando além do Botafogo. E o Palmeiras foi campeão. Bicampeão. Então não é à toa, né, gente? Também não dá pra falar que, não, o Botafogo entregou. Sim, o Botafogo entregou, mas o Palmeiras estava lá, o Palmeiras fez uma campanha inteira pra ficar o tempo inteiro lá. O Grêmio, me lembrou aqui o Osmar, o Grêmio. Então assim, tinha gente brigando. E o Palmeiras foi campeão porque foi melhor do que os outros, cara. Então, enfim, eu acho sempre que bem... Dá pra gente relativizar aí. Beleza. Olá, Massinha. Como costuma perguntar o Trajano qual a hora de se trocar o treinador? Rapaz, na hora que realmente você percebe que não há mais comando dele com os jogadores, na hora que você percebe que não vai sair mais nada daquele trabalho, você tem que estar perto, tem que estar lá dentro, entendeu, Leonardo? É difícil para quem está fora. Rocha de terceiro zagueiro, Felipe Anderson de ala, deu certo, o Abel parou. É uma boa alternativa, mas a hora que vai rolar uma dobrinha, vai, hein, Lavi? Vai rolar uma dobrinha. Mas isso aí é verdade. Foi um bom momento do Rocha com o Estevão e com o Felipe Anderson pela direita. E parou, cara. Não sei o que aconteceu.
Mancini e Lavie, esse modelo altamente cartesiano de futebol já não bate as tão cantadas metas de desempenho. Alguém se atentou a isso? Pois é, não está batendo as metas, precisa melhorar, né? Uma coisa simples, precisa Grande mesmo melhorar. Salek, Miguel Salek, um Grande abraço. garoto. Fiquei bravo uma vez com ele aí no estádio. Eu estava de cabeça cheia lá no estádio, ele veio falar comigo. Desculpa aí. Pô. Parece meio óbvio, vendemos mais que compramos. Quantidade, valor e qualidade. Exemplo, Flaco no Hendrick, Facundo no Estevão, Evangelista no Rios. Para mim, está claro que o time é inferior aos anteriores, mas vai chegar jogador ainda, né? O Flaco Lopes, eu juro para você, o Lavieri, eu não aguento mais. Fala do Flaco Lopes aí, ó. Eu vou até embora, eu vou embora. Vai embora, então. Eu vou falar um negócio para irritar todo mundo que tá aqui que me conhece. Eu sou um clássico camisa 9. E como um clássico camisa 9, aliás, você já mostrou eu fazendo gol, inclusive, você lembra, né? Você pôs um vídeo eu fazendo aquele golaço no Allianz Parque. Como um clássico camisa 9, o Flaco ele tem seu valor. Ele pode ser uma opção, uma característica bem específica para o jogo dele. Então, eu acho legal ter um cara que nem o Flaco no elenco, mas não pode ser o único, não pode ser... O que hoje, o Vitor Roque tá indo bem, o Flaco como opção, para mim, tá ótimo. Ricardo, aqui, corretor do celular é duro, gestão financeira boa, diretor de futebol fraco e técnico mimado. Deveríamos estar voando. Olha, eu não sei se o técnico é mimado, mas ele sentiu aquilo que aconteceu, e o diretor de futebol, esse aí, esse é ruim. Massa, como você acha que a torcida reagiria com o Abel treinando um rival? Cara, ia, sei lá, acho que ia ficar puta, né? Também. Né? Eu conheço o palmeirense que rasgou a cueca pela cabeça porque viu o Danilo no Botafogo. Imagina ver o Abel treinando outro time aí. Já pensou o Abel no Corinthians? Vocês não fiquem achando que isso não pode acontecer, porque pode, viu? O que eu vou fazer com a minha tatuagem aqui no pé? Tô brincando, eu não olha tenho tatuagem. Olha o corte, sacanagem. Tô falando que hipoteticamente pode, certo? Reagiria, ficaria puta, né? Agora acho que muita gente ia agradecer. Vai lá, você quer. Mas depois ia ficar puta. Pra mim, diz o Matheus, obrigado, Matheus, valeu, cara. Não veio sua pergunta aí, mas qualquer coisa você faz. Para mim, o erro foi um planejamento estar ainda em curso. Deveria ter começado em 24. Não coloque em xeque a capacidade do Abel. Deveria ter começado mais cedo. Gabriel, aqui não estou tirando o mérito de 23, só estou dizendo que os problemas começaram lá e ao invés de resolvê-los, deixamos eles aumentarem. O desempenho em 24 começa com um título, mas depois, de fato, Gabriel, as coisas caíram mesmo de produção. Às vezes inebria, isso é verdade. É verdade. Mas aquela ideia de fechar a casinha que você comentou, eu concordo com você. Mas sem mudar o esquema, apenas o time trabalhando mais na transição. Eu estou dizendo aqui, o Diego ficou bravo. Bravo não, ele não concordou comigo e tal, né? Dizendo que, tem que manter o esquema tático. Eu disse que tinha que jogar com 3 zagueiros e parar de tomar gol. Ponto final. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Palmeiras. Então, como prometido lá no início do vídeo, a gente traz aí a provável escalação do Verdão. A gente sempre fala pra vocês aqui que é provável escalação, porque a escalação oficial só sai aproximadamente ali 1 hora antes do jogo, tá? Então, eu tô trazendo aqui pra vocês essa provável escalação feita pela Band e pelo GE, tá? Então, você entrando lá no GE, você vai ver que a escalação é essa aí. A provável escalação. É uma especulação da mídia, né? Mas eles estão apostando que o Abel vai entrar com o mesmo time que perdeu para o Corinthians. A gente já falou muito sobre esse jogo. O problema maior não é perder, é da maneira que o time tem jogado. Então, deixa esse jogo para lá. Passou. Vamos olhar daqui para frente. A gente vê muita gente falando sobre... mas estão falando crise no Palmeiras. Mas classificamos muito bem na Libertadores, estamos no 3º lugar do Brasileiro, com 2 jogos a menos. Só que o que a torcida quer? Ver um futebol mais bonito. Só que assim, não é que é um futebol mais bonito. Talvez não seja essa a palavra. Mas com garra, com gana, com vontade. Porque a gente sabe que o brasileiro é pontos corridos. Se ganhou de 1-0, se for de 10-0... é 3 pontos. Só que quando o Palmeiras tem enfrentado times grandes, times que estão bem na tabela, não consegue apresentar um bom futebol. Tem oscilado demais. Assim, eu confesso que eu fiquei bem iludido com a sequência ali que o Palmeiras deu depois da 2ª rodada. Depois do jogo contra o Sport, que foi o 2º jogo do Brasileiro, fora de casa. Nós vencemos, mas foi meio barro, meio tijolo. O Palmeiras deu uma engrenada muito boa.
jogando bem na Libertadores, classificamos para cima do Ceará, que é o nosso confronto de logo mais. Classificamos tranquilamente. Então a gente pegou uma sequência muito boa no Brasileiro, até pegar o Flamengo e o Cruzeiro. Pegou o Flamengo e o Cruzeiro. Contra o Flamengo não jogou bem, não mostrou vontade, parece que ficou com medo do Flamengo. Contra o Cruzeiro tomou 2 gols de bola parada lá no início do jogo, que vergonhoso, depois deu uma equilibrada boa no jogo. Mas o Palmeiras já vem apresentando certos problemas de não jogar bem, principalmente no primeiro tempo. Então a gente não sabe se essa é uma ideia do Abel, do time chegar, deixar os caras jogar o primeiro tempo para se cansar. Só que às vezes, igual o Cruzeiro fez, resolveu o jogo ali com menos de 10 minutos. O Palmeiras depois melhorou no jogo, mas não conseguiu empatar. Saímos com a derrota. Então esse negócio que todo jogo o Palmeiras entra mal no primeiro tempo, tem que acabar. Precisa botar esses caras para jogar. Meu irmão, é os 90 minutos. E é por isso que se questiona a permanência do Abel. Não vem entregando um bom futebol há algum tempo. Palmeiras foi muito campeão com o Abel. Mas um time resiliente, que lutava até o final, sim. Mas um time muito bem organizado taticamente durante todo o jogo. Claro que teve vários jogos que ganhou no finalzinho. Mas vinha muito bem o jogo inteiro. Organizado. A gente vê, às vezes, uma total desorganização. E os caras sem vontade. Sem garra. Ó, meu irmão. Os caras do Galo vieram aqui. Claro que a gente jogou bem. Mas, às vezes, a gente... Eu vi no jogo contra o Corinthians o Palmeiras jogando igual os caras do Galo jogaram aqui com a gente. Tem salário atrasado, jogaram morto. Olha o Hulk lá que desequilibra, né? Mas, pô, não tem salário atrasado, tudo em dia, meu irmão. Recebem bem. Às vezes não dá pra entender. Você não consegue ver a lógica da maneira que o time tá dentro de campo. Uma parte da mídia chegou até a questionar, será que o elenco quer derrubar o Abel? Porque não faz sentido ver o time, irmão, sem garra. Uma coisa que eu já venho falando. Ninguém gosta de perder, isso é óbvio. Agora, perder igual perdeu pro Corinthians, um time morto. Um time morto. O Corinthians é um time fraco. Só que o Palmeiras entrou morto. Nos 2 jogos. Jogou bem contra o Corinthians lá no jogo do Brasileirão. Ganhou de 2-0 e poderia ter sido muito mais. O Palmeiras tinha que entrar com aquela vontade ali. Ah, não tem o Rio e o Estevam, mas não foi só por isso. A gente fica preocupado com a sequência. Sim. Eu acho que tem que esperar até o final do ano para renovar. Tem que ver se o Abel vai conseguir dar uma reviravolta nesse elenco. Meu irmão, tá reformulando, sim. Mas tem muita gente que já chegou já há um tempo, cara. Já tá jogando já há um tempo. Quem acabou de chegar agora foi só o Sousa e o Kelvin. O Sousa, diga-se de passagem, já tá jogando muito bem. Pra mim, tem que ser titular absoluto ali na esquerda. Então, assim, é preocupante sim. A gente quer saber o que o Abel vai tirar aí pra poder resolver esse momento ruim que tá vivendo na frente do nosso Verdão. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda? O que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe o seu like. Muito importante você deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando notícias e informações do nosso Verdão para trazer em primeira mão aqui no seu Verdão Notícias. Os melhores cortes você vai encontrar aqui no seu canal de notícias de todos os dias, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.